O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam todos os dias da minha vida. Muito bom dia. Não há alegria, conforto maior para nós do que nos acordarmos e sabermos que temos um supremo pastor que cuida da nossa vida, que está ao nosso lado. Ele nos pastoreia, ele sabe das nossas necessidades, ele anda ao nosso lado e nos acompanha em todo momento. Quando choramos, ele nos vê. Quando temos alguma insônia, ele também está ao nosso lado. Nos momentos de alegria, ele também compartilha conosco. É um Deus que de fato vive ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. É a razão pela qual, quando nos acordamos, as nossas primeiras palavras de gratidão, ações precisam se voltar para Ele. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 50, o versículo 1. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Jamais podemos nos esquecer, Deus é Criador dos céus e da terra. Todos os planetas, todas as galáxias pertencem a Deus. Todos os planetas, todas as galáxias, todas as pessoas, todas as ações pertencem a Deus. Deus ama todas as pessoas, tudo é obra das suas mãos. Nada que existe com vida nessa terra ou fora dela não foi criado pelas mãos do Senhor. Tudo pertence de fato a esse Deus. É a razão pela qual ele usa o profeta Jeremias para que possa dar o seu recado aos seus filhos. Um dia, na plenitude do tempo, o próprio Filho de Deus colocou os seus pés nesse mundo. Veio nos ensinar como é que nós deveríamos viver. Morreu morte de cruz, expressando para nós que nós somos amados pelo céu. Mas os seus profetas, os homens de Deus, Jeremias, Isaías, Ezequias e outros, foram responsáveis de falar em nome do Senhor para nos mostrar o caminho pelo qual nós precisamos seguir a cada dia. O capítulo 50 e 51 que nós começamos a estudar hoje é uma sequência de orientações dada por Deus através do profeta Jeremias contra os caldeus babilônicos. Os caldeus, eles eram descendentes de Quesed, filho de Naor, irmão de Abraão. Inicialmente eles passaram a viver em Ur dos caldeus, mas no futuro eles se mudaram para o sul e conquistaram a cidade de Babilônia, e ali fizeram então a sua verdadeira capital, a sua moradia. Curiosamente, tanto os babilônicos como os israelitas, eles eram descendentes de Eber. Tanto os babilônicos quanto os israelitas, eles também eram chamados de hebreus. Os caldeus, eles falavam aramaico, que Daniel teve que aprender quando esteve em contato com Esdras e Neemias, quando estavam no cativeiro. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus para se tornar pai de uma grande nação, haviam poucas pessoas que criam no Deus Criador dos céus e da terra, que se tornou o Deus da nação de Israel. A sua grande maioria das pessoas na época de Abraão, eles adoravam a outros deuses. Algumas gerações mais tarde, na época de Jó, foram os caldeus que saquearam a Jó. Eles conquistaram a antiga Mesopotâmia e fizeram da Babilônia, a antiga Babilônia, a sua capital. Eles adoraram a mesma religião dos babilônicos e se voltaram a adorar ao deus Marduk e o serviam por inteiro. Quando os sumérios construíram torres e cidades, eles deram um nome para essa cidade, que tinha uma torre feita de tijolos, o nome da cidade Cadingira, que significa Porta de Deus. Mais tarde, os acádios conquistaram essa cidade e passaram a chamar essa cidade de Babi, que significa Porta de Deus. Após a confusão das línguas, onde as pessoas não conseguiam se comunicar, uma tentava falar com a outra e a outra não entendia, foi o próprio Deus que deu o nome a essa cidade de Babel, que significa confusão. E foi através dessa forma que Deus espalhou todas essas cidades por toda parte do mundo. Entre os profetas, acredito que não exista alguém que mais fale no nome de Babilônia do que o profeta Jeremias. É o próprio Deus que adverte constantemente a cidade de Babilônia, porque ela se rebelou contra o Senhor.
É o próprio Deus que fala: armei uma armadilha para você, ó Babilônia, porque você tem me rejeitado, você tem se voltado para outros deuses. O desejo de Deus final, de fato, era salvar os babilônicos. Deus queria que esse povo abrisse os seus corações, abandonasse os seus ídolos ao Deus Moloque e se rendesse completamente ao Deus Israel, ao Deus Jeová. Mas os babilônicos estavam com seus corações trancados para o Senhor e escolheram viver a sua própria sorte, as suas próprias escolhas. Se os babilônicos tivessem se voltado para Deus, Deus teria abençoado essa nação, eles se tornariam uma nação poderosa, eles na verdade não seriam destruídos, mas o profeta Isaías foi ele mesmo responsável em declarar a destruição dos babilônicos. Caiu a grande Babilônia. Deus falava através da boca do profeta Jeremias para que eles pudessem arrepender-se e se voltar para Deus, porque o orgulho, a presunção, a arrogância, a adoração a ídolos estavam afastando da guia do verdadeiro Deus, e Deus não se agradava disso. Mas Deus é o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Antes que derrame os seus juízos, Ele envia os seus profetas para nos advertir, para nos repreender, para que nós possamos abrir e confessar o nosso pecado. Onde há conversão, onde há mudança de vida, a bênção de Deus. Mas aonde há endurecimento do coração, o juízo de Deus irão cair de uma forma sem medida sobre a vida dessas pessoas. Querido amigo, não existe nenhum poder nessa terra que possa resistir ao poder de Deus. Não tem ninguém que possa pressionar o Deus Criador de todas as nações. Ele é soberano, Ele é dono das galáxias, Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo. Somente nele há vida plena. É por isso que quando Ele fala, nós precisamos nos render ao seu convite, ao seu chamado. Deus agiu com graça e misericórdia para com todas essas nações, mas eles trancaram seus corações a esse Deus, e o resultado, de fato, foi a queda de todas essas nações. Como um dia, todos os reinos desse mundo se renderão e se debruçarão diante do Criador dos céus e da terra. É de um lugar onde ninguém imagina que Deus levanta um reino mais forte para disciplinar aquele reino tão poderoso, orgulhoso, presunçoso, que acredita que ninguém poderá destruí-lo. Deus é sábio, Ele é o Criador de todas as coisas. Somente nele nós precisamos confiar e entregar a nossa vida. A disciplina do Senhor é com o objetivo de salvar. A disciplina do Senhor é com o objetivo de nos redimir. Aqueles que aceitam e sofrem ao lado do Senhor são abençoados e curados por Ele. Mas aqueles que no momento do sofrimento abandonam a Deus e querem escolher e viver a sua própria sorte, irão ser destruídos, irão se deparar com a morte. É por isso, amigo, que hoje também nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida à luz da palavra do Senhor. Se porventura a nossa vida em algum momento se assemelha com atitudes dessas nações, nós precisamos nos voltar para Deus. Deus não tolera arrogância. Deus não tolera a soberba, Deus não tolera concorrência na adoração, Ele tem que ser exclusivo, Ele tem que ser o único. Se o nosso coração começa a pender para adorarmos ou priorizar alguma outra coisa ou um ser na nossa vida que não seja Deus exclusivo, Senhor do nosso coração, nós precisamos hoje corrigir a nossa visão. Ele tem que ser soberano, Ele tem que ser o único Deus, Ele tem que ser o primeiro e o único, Ele tem que ser exclusivo na nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração que o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.